tua igreja precisa ouvir, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor já colocou uma palavra poderosa, maravilhosa, preciosa no coração e na boca do teu servo, e te pedimos agora, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha acampar anjos ao redor e ao derredor, e que o Senhor, meu Pai, venha blindar, meu Pai, de todo branco, de todo esquecimento, de todo peso espiritual, e que nesse momento, meu Pai, toda seta maligna venha ser repreendida, toda seta maligna venha ser quebrada agora, em nome de Jesus, meu Pai, e que a tua palavra vá, Senhor, e cumpra o propósito a qual, meu Pai, o Senhor ordenou, que é transformar as nossas vidas e impactar, meu Pai, na nossa trajetória espiritual. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Aplauda Jesus aí e receba o nosso pastor Davi. Aleluia, amém, meu pastor. O Senhor te guarda, glória a Deus, amém, meu Deus. Graças e paz, igreja. O laço se quebrou e nós escapamos mais uma vez. E estamos aqui na casa do nosso Deus para adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Peço à igreja que abra as vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, seu versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 3, e o seu versículo 1 em diante. Já colocou? Obrigado, missionária. Eita glória. Aleluia. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 3, seu versículo 1 em diante. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para tudo, para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e é a época de morrer. É tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de conversar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Eclesiastes, escrito pelo nosso rei Salomão, homem de sabedoria, e Deus devidamente usado aquele homem, inspirado por Deus, para escrever este capítulo 3. Se você ler do capítulo 3 até o 24º versículo, você vai ver que a todo tempo ele está falando de tempo. E muitas das vezes nós ficamos a se questionar e falar para nós mesmos que nós não temos tempo. Mas Deus, Ele está dizendo aqui na sua palavra que há um tempo determinado para todas as coisas. Muitas das vezes nós que não conseguimos colocar o nosso tempo para fazer as coisas, principalmente quando se fala para fazer as coisas de Deus. Mas se nós observarmos na palavra do Senhor, já começa lá no início, lá em Gênesis. Deus
como diz a palavra do Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas. E Deus, ele determinou o tempo para construir o universo, construir a terra. E nesse tempo ele gastou 6 dias. No 6º dia, ele terminou de fazer a obra divina. E no 7º dia, ele descansou. Observe que se nós ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sempre vai ter uma passagem na Bíblia, ao qual Deus usa o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Chegou o tempo daquele povo, onde não estava mais suportando estar naquele lugar, onde não estava mais suportando estar ali trabalhando, amassando barro para Faraó. E chegou o tempo de Deus tirar aquele povo e dar vitória. Há um tempo determinado para todas as coisas. Quando Deus ele decide destruir a terra com água, há um tempo determinado, 40 dias e 40 noites chovendo. Mas quando chega o tempo do Senhor, esta água cessa. Eu quero passar para a igreja nesta noite, independente do que você esteja passando, independente da situação que você esteja enfrentando, há um tempo determinado do Senhor para se cessar. Muitas das vezes nós ficamos angustiados, muitas das vezes nós ficamos com medo, achando que esse tempo não vai chegar. Mas quando chega no tempo do Senhor, algo diferente tem que acontecer. O tempo de Deus é determinado na minha vida e na sua vida. Assim como está escrito no versículo 1, como diz, há tempo de nascer e tempo de morrer. Observe que Deus ele determina 9 meses para uma criança ser gerada. E quando chega estes 9 meses, a criança ela é nascida do ventre da sua mãe. Tudo é um tempo determinado por Deus em minha vida e na sua vida. Observe que aquele homem teve uma menina e essa menina morreu. E ele achava que não tinha mais jeito. Mas Deus foi lá no tempo do Senhor e ressuscitou esta menina. Esta menina padeceu, essa menina viveu 12 anos achando que seria feliz para a vida toda, mas chegou o tempo no Senhor, naquela menina, que veio uma enfermidade para a vida dela, e aquela menina chegou a falecer. Então, igreja, preste muita atenção, há um tempo determinado para a sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a aflição que você está enfrentando, eu não sei o deserto que você está passando, mas no tempo do Senhor, este deserto vai acabar. No tempo do Senhor, esta aflição vai passar. No tempo do Senhor, você vai cantar o hino da vitória, porque Deus, ele é fiel. Observe, igreja, que tudo há um propósito. Se você observar, há um tempo determinado para Jesus nascer. Mas para Jesus nascer, primeiro teria que nascer João. Para Jesus nascer, primeiro Isabel teria que engravidar. Para Jesus nascer, primeiro, louvado Zacarias, louvado seja o nome do Senhor, teria que entrar nos santos dos santos, para ouvir a voz do Senhor, para o anjo falar com ele, que através da oração dele, a sua esposa estava gerando filho. Observe que Deus ele não faz nada fora do tempo. Observe que Deus sempre faz tudo no momento certo. O nosso Deus não chega atrasado, o nosso Deus não chega adiantado, o nosso Deus chega no momento certo, no tempo determinado, não pelo homem, mas sim por Ele próprio. Observe que sempre tem um tempo determinado. E essa introdução que eu quero passar para a igreja. E ontem nós estávamos aqui no círculo de oração. E foi muito falado sobre Ana. E eu ali sentado comecei a meditar no Senhor. E eu disse, Deus, amanhã eu vou pregar para a igreja sobre o tempo determinado. Amanhã, Senhor, eu vou pregar para a tua igreja sobre aquilo que eu e a igreja tem que esperar no tempo
do Senhor. E eu separei a palavra, ao qual fala em 1 Samuel, capítulo 1, o seu versículo 1 em diante, que fala existir um homem na cidade de Efraim, louvado seja o nome do Senhor, chamado Elcana, o homem qual vivia em uma cidade, debaixo de 2 montanhas, 2 montes, o qual ano a ano subia ao monte do Senhor para oferecer holocausto de adoração a Deus. E a palavra do Senhor vem nos dizer que aquele homem tinha 2 mulheres. Uma mulher chamada Ana e outra mulher chamada Penina. E a palavra do Senhor diz que Ana ele subia e dava porção dobrada à sua esposa chamada Ana. Porque o próprio Senhor tinha cerrado a madre daquela mulher, propósito. O próprio Senhor tinha cerrado a madre daquela mulher, por quê? Porque é um tempo determinado para aquela mulher gerar. Era um tempo determinado para aquela mulher ter o filho, o qual ia ser o profeta. Mas para aquele filho nascer, teria que esperar o tempo determinado do Senhor. E muitas das vezes nós ficamos a se questionar: Deus, por que ainda não aconteceu? Deus, por que ainda não foi gerado? Deus, por que o Senhor ainda não salvou a minha família? Deus, por que o Senhor não abriu ainda esta porta de emprego? Mas existe um tempo determinado e as coisas só acontecem no momento de Deus. E Deus ali fala que aquele homem tinha 2 mulheres. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Penina irritava Ana. E aquela mulher ficava angustiada, porque ela não conseguia gerar filhos para seu esposo. Mas observe que Elcana não estava preocupado mais por Ana não gerar filho. Porque na palavra do Senhor vem nos dizer que ele amava Ana mais do que os seus filhos. Mas aquela mulher estava preocupada em oferecer, de dar o filho, varão, para seu esposo. E ela se sentia incomodada. Ela se sentia menosprezada. Ela se sentia uma mulher ao qual achava que seu esposo não dava valor a ela por causa que ela não poderia dar filho. Mas no momento que Deus decide colocar na vida daquela mulher o tempo de Deus, ela gera um filho. Observe que ela entra na casa do Senhor para adorar. E quando ela está ali, diante do trono, orando ao Senhor, angustiada, orando ao Senhor para que Ele viesse abrir a sua madre, orando ao Senhor para que Ele viesse gerar filho dentro daquela mulher, para gerar um filho para seu esposo. Observe que o profeta ele chega perto daquela mulher e diz para ela: mulher, aparta de ti este vinho, aparta de ti esta bebida forte. E ela diz: não, Senhor meu, eu não estou bebendo, eu sou a mulher atribulada de espírito, eu sou a mulher que sou necessitada, eu preciso gerar filho para meu esposo. Observe que aquela mulher ela faz uma oração sincera. Observe que aquela mulher ora para o nosso Deus e diz para Deus: Deus, se atentare para a aflição da tua serva, e pela tua serva o Senhor permitir que eu tenha um filho, varão, este filho entregarei nas tuas mãos, nele não passarei navalha na sua cabeça, e quando este menino estiver pronto, eu vou devolver para o Senhor. Aqui eu estou fazendo um voto para contigo. E o Senhor ali, ouvindo a oração sincera daquela mulher, decide agora determinar o tempo do Senhor na vida daquela mulher. E assim não é diferente, igreja, na minha vida e na sua vida. Não adianta eu e você querer fazer no nosso tempo que não vai dar. Não adianta eu e você querer fazer do nosso jeito que não vai dar certo. Quando nós esperamos no tempo do Senhor, pode ter certeza que tudo vai dar certo.
Quando nós esperamos o tempo do nosso Deus, tudo vai dar certo. Porque a Bíblia fala que um dia para Deus é como um ano, e o ano para Deus é como se fosse um dia. Então, no tempo de Deus, no tempo determinado, o Senhor, Ele vai abrir a porta. No tempo determinado, o Senhor vai abrir a madre. No tempo determinado, o Senhor vai curar. No tempo determinado, o Senhor vai libertar. No tempo determinado, o Senhor vai salvar. No tempo determinado, o Senhor vai agir. No tempo determinado, Ele vai tirar você do deserto. No tempo determinado, Ele vai tirar essa escassez. No tempo determinado, Ele vai fazer conforme a tua vontade. Porque a vontade do Senhor, ela é boa. A vontade do Senhor, ela é perfeita. E a vontade do Senhor, ela é agradável na minha vida e na sua vida. Quando Deus agora abre a madre daquela mulher, ela agora cumpre com o seu voto de devolver o seu filho, o Samuel, devolveu para o Senhor. E aquela mulher, ela cumpriu com aquilo que ela tinha falado na sua oração. Aquela mulher, ela cumpriu com aquilo que ela tinha determinado, em pranto, em choro, em lágrimas. E muitas das vezes nós se encontramos desta forma, em prantos, se encontramos em choro, em lágrimas, falando com o nosso Deus. Deus abre, Deus transforma, Deus liberta. Mas quando Deus, Ele abre a porta, quando Deus, Ele transforma, quando Deus, Ele liberta, quando Deus, Ele faz tudo aquilo que eu e você pedimos a Ele, nós esquecemos de agradecer, nós esquecemos de ficar com Ele e achamos que nós já somos suficientes e deixamos o nosso Deus de lado. É por isso que muitas das vezes a nossa bênção não chega no momento que nós queremos. Porque primeiro Deus tem que nos moldar o nosso caráter. Primeiro Deus tem que forjar o nosso caráter. Para quando essa bênção que tanto nós pedimos ao Senhor não se transforme em maldição. E é assim que Deus faz. Muitas das vezes, aquela mulher poderia achar que ela já estava preparada. Mas foi o próprio Deus que cerrou a madre dela. Aquela mulher era nova. Ela teria tudo para gerar um filho para seu esposo. Talvez Deus sabendo, talvez não, Deus sabendo de tudo, que Ele pode sondar o futuro. Mas Deus permite que primeiro ela viesse ser angustiada. Primeiro ela viesse ser abusada, irritada pela sua rival. Para ela criar um caráter, para ela ficar firme no Senhor. E quando Deus viu que aquela mulher estava preparada, madura, Deus abre a madre daquela mulher. E é assim na minha vida e na sua vida. Não se preocupe, não se importe de estar demorando. Não se preocupe se está demorando, não. Espera no Senhor. Descansa nele e confia que no mais Ele fará. E aquela mulher descansou no Senhor. Aquela mulher não procurou confusão, aquela mulher não disse nada. Aquela mulher procurou buscar naquele que poderia resolver todas as coisas. E é assim na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes recebemos palavras e queremos confrontar. Muitas das vezes recebemos palavras e queremos partir para cima. Mas nós temos que entregar nas mãos de Deus. Entregar nas mãos dEle, porque é Ele que resolve. Quem nos justifica não é o homem. Quem nos justifica é Deus. Ele sabe do teu caminhar. Ele sabe do que você faz. Ele sabe do teu caminhar. Então não se preocupe com o que está falando. Entregue nas mãos do Senhor. Confia nele, que no mais Ele fará. E aquela mulher entregou nas mãos do Senhor. Descansou nele. E Deus agora faz um milagre na vida daquela mulher. Aquela mulher agora fica feliz. Aquela mulher agora não está mais triste. O tempo
de tristeza daquela mulher passou. Observe agora que ela vive o tempo de alegria. Nós lemos Eclesiastes. Há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Há um determinado dia para cada um de nós ser levado para o Senhor. A palavra está dizendo: tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de se plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Observe que o lavrador, ele planta. Vamos falar do milho. 3 meses, já está pronto para colher. É tempo determinado. Nós não devemos se avexar, porque o tempo é de Deus. Nós não devemos se angustiar, porque o tempo é de Deus. Talvez você está dizendo: mas pastor, está demorando. Mas pastor, esta porta ainda não abriu. Mas pastor, meu filho ainda não foi resgatado. Mas pastor, a minha esposa ainda não serve ao Senhor. É no tempo de Deus. É no tempo do Senhor. Quando Deus cumpriu o propósito na minha vida e na sua vida, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Observe que todos aqueles que foram sem esperar o tempo do Senhor, está afastado da presença de Deus. E muitas das vezes nós falamos: era para eu vir antes. Não era para servir antes. Era para servir no tempo do Senhor. Deus não faz nada para que você venha se arrepender, porque Deus, ele é perfeito. Então, quando Deus resolveu honrar aquela mulher, porque Ele já sabia que aquela mulher não estava mais suportando o que ela estava passando. E quando Deus vê, igreja, que eu e você não está mais suportando o que nós estamos passando, Deus aí fala: pronto, agora é comigo. O que vocês poderiam fazer, vocês já fizeram. Agora sim eu entro com as minhas mãos fortes, mãos poderosas, e ágil naquilo que vocês não podem agir. Então, guarda esta palavra, igreja. Neste livro de Eclesiastes, livro escrito por Salomão, homem sábio, homem de entendimento, homem de sabedoria, ao qual ele diz na sua palavra que tudo é vaidade. Estávamos ali falando com o diácono Julival, nossa irmã Kise, que tudo, irmão, é vaidade. Temos que esperar no tempo do Senhor. Estávamos ali falando de uma mulher, por exemplo, que não precisa fazer uma cirurgia bariátrica, mas ela vai por conta da vaidade. E Salomão diz que é vaidade sobre vaidade, e as consequências vêm porque não espera no tempo do Senhor. E quando nós fazemos sem esperar o tempo do Senhor, as consequências vêm. E muitas das vezes nós não suportamos as consequências e queremos culpar a Deus. E a primeira pessoa que nós culpamos é o Senhor. Senhor, por que o Senhor permitiu acontecer isso na sua vida? Aí Deus faz nos lembrar: você esperou no meu tempo ou você quis fazer do seu jeito? Cuidado, é tudo no tempo do Senhor, porque é um tempo determinado para todas
as coisas. Que os irmãos possam guardar esta palavra no seu coração. Que os irmãos não se avexem em nada. Espera no Senhor. E a resposta vem porque Ele é fiel. A resposta vem porque Ele há um tempo determinado para a minha vida e para a tua vida. Não espera no tempo do homem, não espera no tempo da mulher, não espera no tempo de quem está falando, espera no tempo de Deus. E talvez você está se perguntando, será que esse tempo do Senhor ainda não chegou na minha vida? Espera nele, igreja. Espera no Senhor. Espera nele. Confia e acredite nele. Que no